Oi, eu sou a Ana. Bem-vindo ao canal Fazendo Sua Fezinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Uma boa sorte a todos! Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo. Desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante. E para você também que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora, bora lá para o desempenho dos times da Loteca Concurso 1041. Primeiro jogo, Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, ele teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o time do Fluminense como visitante, ele teve 3 vitórias e 2 derrotas. Segundo jogo, Campeonato Cearense, Fortaleza e Ceará. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza como mandante, ele teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Ceará como visitante, ele teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Terceiro jogo, Campeonato Pernambucano, Náutico e Petrolina. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Náutico como mandante, ele teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o time do Petrolina, nos últimos 5 jogos como visitante, ele teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quarto jogo, Campeonato Gaúcho, Caxias e Grêmio. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Caxias como mandante, ele teve 3 vitórias e 2 empates. Já o time do Grêmio como visitante, ele teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quinto jogo, Campeonato Mato Grossense, Cuiabá e Luverdense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá como mandante, ele teve 4 vitórias e 1 empate. Já o time do Luverdense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, ou melhor, ele teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sexto jogo, Campeonato Mineiro, América e Atlético. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América como mandante, ele teve 5 vitórias. Já o time do Atlético, nos últimos 5 jogos como visitante, ele teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Sétimo jogo, Campeonato Alagoano, o Asa e o CRB. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Asa como mandante, ele teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já os últimos 5 jogos do CRB como visitante, ele teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Oitavo jogo, Campeonato Mineiro, o Tombense e o Vila Nova. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tombense, ele teve 3 vitórias e 2 empates. Já nos últimos 5 jogos do Vila Nova como visitante, ele teve 2 vitórias e 3 derrotas. Nono jogo, Campeonato Inglês, o Newcastle e o Manchester United. E, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Newcastle, ele teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já os últimos 5 jogos do Manchester United como visitante, ele teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Décimo jogo, Campeonato Italiano, Napoli e Milan. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Napoli como mandante, ele teve 4 vitórias e 1 derrota. Já os últimos 5 jogos do Milan como visitante, ele teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 11º jogo, Campeonato Paulista, Água Santa e Palmeiras. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Água Santa como mandante, ele teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já nos últimos 5 jogos do Palmeiras, ele teve 3 vitórias e 2 empates, jogando como visitante. 12º jogo, Campeonato Goiano, Atlético e Goiás. E, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético como mandante, ele teve 4 vitórias e 1 empate. Já os últimos 5 jogos do Goiás como visitante, ele teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. 13º jogo, Campeonato Baiano, Bahia e Jacupiense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia, como mandante, ele teve
3 vitórias, um empate e uma derrota. Já os últimos 5 jogos do Jacupiense como visitante, ele teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. 14º jogo, Campeonato Paranaense, Cascavel e Atlético. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cascavel como mandante, ele teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já os últimos 5 jogos do Atlético como visitante, ele teve 5 vitórias. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.